Show de bola. Pessoal, vamos começar. Eu quero começar aqui, Badim. Primeira coisa que eu quero falar para você, ainda no campo da história, é contar um pouquinho do grupo. Eu sei que você tem acompanhado aí. E aí falar um pouco de como é que a gente chegou até aqui, né? A gente já está aí com esse mês, é o 12º mês do ServiceNow Training, um grupo que começou lá em setembro, né? Quando eu estava fazendo a transição para a CAP. Estava saindo da Globo, e aí eu tive a oportunidade de conseguir imaginar, projetar isso aqui. Claro que as coisas foram meio que acontecendo assim, meio que puxadas, né? Cada conquista que a gente tinha foi trazendo, vai fazer aniversário, é isso aí. Vai fazer ainda, vai fazer. Estamos chegando no 12º. E aí as coisas foram se tornando realidade, né? De começar ali com uma pessoa e essa pessoa atingir o mercado, que é sempre o nosso objetivo aqui, e depois a gente vir para uma segunda turma e, cara, cada vez mais as coisas acontecendo, né? Olhando aqui rapidamente, eu vejo, olhando Lucas, Alex, Vinícius, quem mais? Renan, enfim, uma galera que começou e nunca tinha trabalhado com ServiceNow, nunca tinha ouvido falar de ServiceNow, e hoje já são aí consultores, analistas, estão trabalhando em consultorias, em clientes, enfim. E aí, assim, a gente consegue atingir o objetivo, eles de chegarem nas empresas e a gente de ter a satisfação de ter contribuído para isso. Então, é um projeto free, é um projeto que a gente quer manter assim ainda, se Deus quiser, vai ser sempre assim, né? Sempre tem aquela discussão, às vezes, com os amigos, a galera mais próxima, de, falar, cara, o negócio cresceu, isso aí podia dar algum retorno, e não é. O retorno, ele nunca vai ser financeiro, tá? Enquanto eu puder estar aqui e tiver braço para tocar, né? Hoje eu já não estou mais sozinho, o próprio Lucão é um cara que me ajuda muito aqui, e algumas outras pessoas, o Alex, a galera está sempre ajudando, então a proposta é essa, né? Que a gente tenha esse ciclo de se retroalimentando, pessoas hoje que estão fazendo apresentações para a gente aqui, né, para o grupo, elas começaram aqui, não conheciam a plataforma, a gente contribuiu ali para o crescimento, e hoje os caras estão voltando aí para ajudar quem está começando agora. Então é um ciclo, e ele está sempre se renovando, toda semana está entrando gente, e toda semana eu já fiz uma estatística aqui que a gente recebe em torno de 100 pessoas por mês. Então, se vocês quiserem marcar aí no calendário de vocês, a gente está em 700, daqui a 3 meses teremos 1.000 pessoas nesse grupo. Então, é louco demais, né, cara? A gente chegar a 1.000 pessoas ali participando de uma comunidade. O negócio cresceu tanto e prosperou tanto, né, que hoje a gente já pode dizer que deve ter, eu não tenho essa conta, vou ter que fazer ela esse mês, porque a cada 6 meses eu tenho uma prestação de contas para a galera, de publicar os grandes números. Na última vez que eu publiquei, né, quando o grupo completou 6 meses, a gente tinha 10 contratados, agora a gente já deve estar em torno de 50, 60 ou até mais. Então, vou fazer esse levantamento, e processo seletivo, uma infinidade. E é muito legal, assim, cara, para mim é um motivo de satisfação conseguir reunir vários amigos aqui, pessoas que ao longo da carreira aí do trabalho com o ServiceNow especificamente, a gente foi se relacionando, e essas pessoas estão vindo aqui, né, trazer, ajudar, contribuir com o conhecimento que obtiveram aí também ao longo do tempo de experiência. E aí a gente tem um programa bem estruturado, né, que ajuda a galera a ganhar conhecimento, e a gente tem uma estimativa também, assim, que em torno de entre 2 meses e 3 a pessoa consegue se recolocar ou se colocar no mercado, né? Tem pessoas de várias idades, então tem gente que está começando a carreira e tem gente que já é experiente, está fazendo transição de carreira, né? Tenho várias histórias aqui, o Fernando que vendia brinquedo, o Renan que era do Exército, estou vendo aqui, deixa eu ver no rápido, o Vini é advogado, quer dizer, então, assim, não tem limite, cara, é muito legal a gente ver que não tem limite, assim, basta o ser humano querer, né? Ganhar conhecimento e vai conseguir chegar, não tenho dúvida, porque o mercado está mega aquecido, você sabe bem disso aí. E aí, depois de um tempo, só para fechar essa introdução, a ServiceNow descobriu que a gente existia. Então, a Tereza, que você conhece também, lá o Sandro de Camargo, eles estão ajudando a gente,
eventualmente aqui, de tempos em tempos, eles vêm fazer uma apresentação, trazendo gente da ServiceNow, o Cris já veio, enfim, e a gente está bem próximo da ServiceNow. A gente teve um evento lá em São Paulo, lá, né, porque eu sou aqui do Rio, mas a gente fez um evento, deve ter umas 2 ou 3 semanas por aí, enfim, ficou muito legal, tinha bastante gente, pessoal de Curitiba, pessoal de São Paulo, pessoal do Rio, foi top demais. A Tereza estava lá, veio dos Estados Unidos, então a gente marcou na data que ela estava aqui, levou um monte de brinde da ServiceNow, foi muito sensacional, cara, assim, foi muito legal, a gente quer fazer mais vezes. Ela já falou, ó, quando eu voltar aqui ano que vem, a gente vai fazer outro evento, mas talvez a gente faça um antes, né, porque do jeito que as coisas estão, a gente talvez marque um antes aí. Mas sem mais delongas, cara, quero te agradecer, né, por estar vindo aqui, trazer conhecimento para a galera, contribuir. Eu tenho uma história muito engraçada com o Badim. Essa é boa, eu gosto de contar sempre uma história com um convidado, normalmente pessoas que eu já convivi ali, né, como eu falei, e essa foi muito engraçada, porque, cara, muito antes eu estava na Globo, né, como a maioria já sabe, aí eu trabalhei na Globo até 2021, estou completando um ano esse mês aqui na Capgemini, e eu lá na Globo, estava lá, e um dia uma headhunter me ligou no telefone, aquelas ligações à noite, acho que eu estava doente, eu estava sentado na cama, assim, eu estava meio... E aí conversei com a headhunter, ela falou, cara, tem uma pessoa querendo te contratar, uma empresa e tal, e aí, eu posso passar para quem era a pessoa? Era o Badim. E aí, depois eu liguei, o Badim me ligou, passou, a gente bateu papo pra caramba, descobriu que tinha um monte de amigo em comum, assim, pô, eu trabalhei com esse cara, eu também, pô, esse. Falei, cara, que legal, né? Como o mundo é pequeno, como o mundo de TI é pequeno, e ServiceNow, então, é menor ainda. E aí, a gente acabou que não foi pra frente lá, mas a gente aproximou ali, né? Criou esse vínculo aí, e a gente, de lá pra cá, eventualmente, a gente se fala. E aí, cara, agora é contigo. Manda bala aí, o assunto é bem legal. Vamos para cima. Legal. Bora, vamos lá. Deixa eu só iniciar aqui o compartilhamento. Vamos lá, pessoal. Confesso que o meeting aqui é um pouco novo para mim. Estou tentando compartilhar a tela certa aqui. Deixa eu só ajustar aqui. Estava aparecendo a sua tela. Até agora sim, agora. Joia. Agora vai. Todo mundo está vendo aí um slide agora, né? Tá sim. Legal. Bom, pessoal, queria primeiro, boa noite a todos, né? Queria agradecer a vocês, ao Eric e ao Lucas aí pelo convite, né? É muito legal a gente rever as nossas histórias aí, né? Acho que a gente, cada um com o seu, enfim, com o seu rumo, mas assim, a gente se encontrou em algum momento aí e aí criou essa relação. Então, fico muito feliz aí de estar participando desse projeto, né? Então, uma iniciativa muito legal. Acho que a gente vai falar, eu vou falar até sobre essa questão, né, de conhecimento, transferência de conhecimento. Eu acho que isso só fortalece, né, o nosso grupo. Então, acho que quanto mais pessoas, quanto mais capacitadas elas estão, né, melhor para todos nós. E acho que é uma coisa que o Eric sempre comenta aí, e é real, né, tem espaço para todo mundo, né, e graças a Deus a gente está numa área que a gente vê pessoas até de outras áreas vindo, porque realmente a gente vive um momento, acho que não só agora, né, a gente há muitos anos aí, a gente tem, enfim, local, tem projeto, tem trabalho, então, quanto mais gente, sejam bem-vindos aí e contem conosco, né, conta comigo também, sempre que eu puder, enfim, que eu puder trazer e compartilhar, vai ser um prazer, e um prazer participar também. Eu participei da semana passada, né, então eu quero também aprender junto com vocês, né? Então, queria dar esse recado. Bom, é uma foto da minha família, né? Eu tenho 41 anos, sou casado, essa minha esposa Letícia, e nós temos um filho, Matheus, tem 4 anos. Eu sou de São José dos Campos, morei muitos anos em São Paulo. Eu mudei para cá, na verdade eu voltei para cá, acho que no início desse ano, pouco tempo.
e vivi quase 20 anos, um pouco mais até, em São Paulo, né, capital. E foi ali que eu vivi a maior parte da minha vida profissional. Então, comecei a trabalhar em São Paulo, e com toda a situação de pandemia, né, de a gente poder trabalhar mais remoto, enfim, acho que houve uma grande mudança aí, uma revolução também nesse ponto. Acabou surgindo essa possibilidade de morar aqui, mas por conta de família, gosto muito da cidade, enfim, acho que é um bom local para o meu filho, então estou morando aqui agora. É perto de São Paulo, né, então 1h30, mais ou menos, aí, dependendo do trânsito. Então, foi uma mudança aí na minha vida. Isso aí já foi transformação digital, né, Badinho? Já foi transformação digital, com certeza. Já é um exemplo aí, né, um exemplo vivo disso. Bom, sou corintiano, então estou com a cabeça inchada aí, podem me zoar um pouco mais, já zoaram bastante de ontem. E como vocês podem ver aqui, eu gosto bastante de Fórmula 1, tenho uns carrinhos aqui, acompanho Fórmula 1 há bastante tempo, então, basicamente, resumindo aí um pouco da minha vida, é isso, né? E aí a gente entra na linha do tempo. Eu gostei da linha do tempo do Elienay, eu copiei aqui na semana passada, né? Então, eu acho que até faz todo sentido pelo assunto aqui, então eu vou pedir uma licença para vocês aí, talvez que eu vou falar aqui, algumas pessoas nem tinham nascido, né? Então, voltando um pouco da minha história e já continuando aqui na linha do tempo profissional, né? Então, eu comecei, antes de começar a trabalhar, né, eu comecei a me interessar, na verdade, sempre me interessei por coisas eletrônicas, né, sempre gostei de brinquedo, desmontar brinquedo, aquela coisa de criança, né. Gostava muito de videogame, que era algo que, na época, era mais acessível, né, computadores, sei lá, década de 80, 90 era caro, não era fácil, né, para a gente ter em casa. E aí eu só tive contato mesmo com o primeiro computador, enfim, lá para os meus, acho que 13, 14 anos de idade. E ali foi paixão à primeira vista, né? Então, eu já gostava de videogame, já gostava de eletrônica. De repente, você tem uma máquina que ali parecia que tudo era possível, né? Era possível jogar, era possível trabalhar, apesar de não trabalhar ainda, podia fazer trabalho de escola, enfim. Então, e fora equipamento, né? Era uma coisa fisicamente, né? Tinha um gabinete, então tudo muito diferente de hoje. Tinha o kit multimídia, né? Putz, uma caixona enorme, né? Vinha com caixa de som. Então, eram coisas assim que marcavam a gente. Acho que... E ali foi não, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero trabalhar com computador, né? Não existia nem muita essa história de TI, quero trabalhar com informática. E aí, aqui em São José mesmo, tem um colégio técnico, que era muito famoso na época, e tinha esse curso, e foi aí, ingressei, e foi ótimo, era realmente aquilo que eu queria fazer. Então, eu comecei aprender programação, aprender a parte física também, naquela época eu tinha muito, né, trabalhar com hardware, enfim. E aí, então, ali tinha certeza que era que era o meu trabalho, que era o que eu queria fazer. Aí eu já comecei minha linha do tempo já no estágio. Então, o primeiro estágio que eu fiz já aqui em São Paulo, eu queria ter essa mudança também, de conhecer outra cidade e tudo. Foi trabalhando numa empresa que era parceira da Sun. Então, algumas pessoas talvez não conheçam aí. A Sun Microsystems hoje é da Oracle, mas era uma grande empresa de hardware, eles faziam servidores, tá? Então, imagina que há 20 anos atrás a gente não falava em nuvem, né? Então, as empresas tinham data center, né, a gente já tinha naquela época os provedores de internet, então ocorreu um boom ali, né, a gente até falou da bolha dos anos 2000, ocorreu um boom ali de muitas empresas de tecnologia e elas consumiam muito equipamento, né? Não existia a Amazon com a AWS, não existia Google, não existia esses grandes data centers, né? Então, cada um tinha o seu, e eu comecei a trabalhar com isso, eu aprendi que é uma outra arquitetura, né? Então, ali você trabalha com Unix, então tudo era novo ali, também foi um período muito, muito, muito bom para mim, assim, gostei muito de trabalhar com aquilo. Mas, assim, logo que eu terminei o estágio, eu percebi que, assim,
já naquela época o mercado dava sinais, que aí tinha muito claro aquela questão, né? Você vai trabalhar com hardware ou software, né? E apesar de gostar, de ter gostado, a tendência que se via é que, poxa, o software é algo que vai ter mais emprego, vai durar mais tempo, e de fato, né, não que a gente não tem hardware, né, a gente precisa disso, mas se tornou meio que uma commodity, né? Então, a gente hoje nem pensa onde está, a gente usa um serviço, nem imagina onde está rodando aquilo, né? Agora, a gente trabalha com software, né? A gente trabalha com implementação. Então, acho que foi uma decisão boa, né? Me trouxe até aqui. E aí eu comecei a trabalhar ao contrário de algumas pessoas também que já vi aqui, o Eric mesmo, né? Trabalhei no cliente, trabalhei na Globo. Eu sempre trabalhei em consultoria, né? Então, são coisas que, não sei se foi uma escolha ou, enfim, foi a vida que me levou a isso, né? Então, sempre minha experiência foi com empresas de consultoria. E aí eu iniciei na ITM, lá por anos 2000. Naquela época existia um software chamado Peregrine Service Center, o Peregrine Service Center, que inclusive essa empresa, a Peregrine, foi a empresa que o Fred Ludge trabalhou. Tá? E o Fred Ludge, vocês devem saber, é o criador da ServiceNow, né? Então ele trabalhou nessa empresa. Esse produto, ele fazia... Nesse produto você implementava processos também, mas, lógico, era outro momento, era muito mais simples. E ali a gente começava a falar em ITIL, em gestão de incidentes, gestão de problemas, né? Então, eu comecei ali em 2000 implementando esse tipo de produto, né? Desenvolvendo mesmo o que era possível, né? Lógico, desenvolver não era tão poderoso quanto a ServiceNow hoje. Então, eu comecei ali e fiquei assim ali por volta de 4 anos, aprendendo ferramenta, participando de projetos, né? Então já há bastante tempo eu tive essa experiência aí. Depois de um tempo eu quis mudar um pouco o foco, eu fui trabalhar com processo. Então, eu era uma pessoa técnica, né, que desenvolvia, criava fluxos lá de um processo que, para mim, né, não era claro aquilo, né, o que era incidente, né? Para mim eu só desenvolvia, não sabia muito bem por que eu estava criando aquilo. Então, resolvi estudar isso e aí encontrei uma empresa chamada TripleS, também uma consultoria, que procurava alguém com esse foco de trabalhar com processo, com, né, ITIL, COBIT, não sei se todos conhecem, né, mas o ITIL é a Biblioteca de Melhores Práticas, né, da TI, que hoje acho que já está na versão 4, e o COBIT é um framework enfim, de maturidade, de níveis de processo, né, como se você trabalha numa empresa que tem processo mais manual, que está na cabeça das pessoas, ou um processo que já é mais maduro, que, enfim, que tem ferramentas e tudo mais. E aí eu trabalhei nessa empresa, fiz alguns cursos ITIL, aí eu me formei lá em V2, Service Management, V3, Expert, os níveis que tinha na época. E aí achei que precisava complementar essa visão, aquilo me fazia falta, né? E aí, em 2006, eu tive um convite da CPM, chamava só CPM na época, depois foi CPM Braxis, e hoje é a CAP aí, que o Eric trabalha, acho que algumas pessoas trabalham aí também, conhecem, né? E, então, eu comecei lá em 2006, mais ou menos. Lá eu participei de um projeto, aí voltei a ser uma pessoa mais de ferramenta, trabalhar com o Peregrine Service Center. Aí lá eu participei de um projeto grande, né, num banco, inclusive era um dos bancos que tinha a maior parte da empresa, né? E aí logo depois que acabou esse projeto, eu voltei para a estrutura mesmo da consultoria, e aí lá nasceu uma área que acho que existe até hoje aí, que começou a criar assim, pegar as pessoas que conheciam ferramentas e agrupar essas pessoas, né? Então não tinha só essa ferramenta, tinham outras. E aí dentro da empresa a gente tinha um centro de serviço que atendia vários projetos, vários clientes, né? Então isso foi um embrião aí para uma área que acho que deve existir até hoje.
E aí eu tive também uma experiência de gestão, né? Então nunca tinha tido essa experiência de fato. Ali já tinha um time, né? Eu já tinha que responder por... Enfim, o nível de responsabilidade aumentou e lógico que isso contribuiu bastante também para o meu aprendizado, para minha carreira, né? Aí depois de alguns anos eu voltei. Importante ainda, na CPM foi a primeira vez que eu vi o ServiceNow. Então, acho que em 2007, mais ou menos, numa época que a gente tinha várias ferramentas para os clientes que nós tínhamos ali. Aí surgiu lá uma ideia de concentrar isso numa ferramenta única. E aí eu vi algumas opções e vi a ServiceNow, que tinha 2, 3 anos de mercado lá nos Estados Unidos. Só que ele já trazia aquele conceito de nuvem, né? Ainda numa época que, pensando na nossa realidade Brasil, né, a gente está sempre acaba sempre tá um pouco atrasado em relação principalmente aos Estados Unidos e tal. Então ainda tinha uma resistência muito grande a alguma coisa que está na nuvem, né? Então, poxa, vou usar um sistema onde os dados, né, todas as informações não estão fisicamente no data center, né? Hoje, isso para a gente é tão comum, mas na época ainda era um bloqueio. E esse foi um dos bloqueios, né, da gente optar pela ServiceNow. Mas já, para mim, ficou claro desde aquela época que tinha esse grande diferencial, né, de ser uma ferramenta, de ser uma plataforma, de ser que estava na nuvem, a gente não precisava instalar, né? Quem não viveu isso aí, ele sabe que é instalar uma ferramenta, configurar servidor, etc. Então, hoje, para nós, isso daí é transparente, né? A gente cria lá uma instância e sai usando, né? Antes não era assim. Depois eu voltei para a ITM, onde eu tinha iniciado 8 anos atrás, e aí já com uma bagagem de experiência de outras funções, enfim, de outras consultorias, eu voltei para ser, a princípio, gerenciar projeto, aí depois eu passei como era uma consultoria pequena, então eu fazia pré-venda, eu virei gerente de serviços, né, depois de um tempo. E aí eu acabei sendo sócio também na empresa, então fiquei lá quase 10 anos. Então eu tive essa experiência também de ser empresário no Brasil, de empreender, né? Então passar por todas as dificuldades, né, que a gente sabe quais são aqui no Brasil, né, de impostos, enfim. E aí foi um período bastante rico ali. Eu continuei trabalhando com o mesmo software, só que aí a Peregrine não existia mais. A Peregrine passou por um processo de falência lá nos Estados Unidos, enfim, até por questões tributárias, enfim. Então, na época, a empresa faliu, mas tinha uma ferramenta muito boa. E a HP comprou, então a HP investia muito na época na parte de software, e aí montou ali um portfólio, e a ITM era parceira HP, então continuei basicamente fazendo o que eu já fazia. Só que aí, lógico, a ferramenta foi melhorando, foram criando novas funções, a coisa foi se encorpando, e também criando um portfólio, né? Então, fazendo um paralelo aí com o ServiceNow, hoje a gente olha aquela mandala, né, que ali tem HSM, tem CSM, HR, enfim, tem uma porrada de sigla, mas resumindo ali, a gente olha para as necessidades dos nossos clientes e fala, bom, de alguma forma a gente atende, né? Quase a gente cobre tudo ali. E antigamente isso também não era uma realidade, né? Então você pegava um software, né, como Service Manager, que ele mudou de nome depois, ele fazia gestão de serviços de TI. Mas não, quando você falava em gestão de ativos, ou, enfim, ou gestão de projetos, né, que a gente também tem tudo hoje dentro do ServiceNow, não tinha. Então, o que as empresas faziam, né? A HP fazia, por exemplo, comprava outras empresas e ia criando um portfólio e tudo era integrado, entre aspas, porque na prática, né, quando a gente instalava essas ferramentas e ia utilizar, a integração não funcionava, você tinha que fazer um monte de coisa na mão. Então foram períodos difíceis, né? Que aí o próprio mercado, as empresas foram aprendendo aí. Eu acho que o próprio Fred Luddy, né, como eu comentei lá, ele trabalhava antes da HP na Peregrine, ele acho que
entendeu a base, né? Eu olho hoje para o ServiceNow, eu vejo muito do que existia já, a base dele, mas soube criar uma plataforma, enfim, criar os produtos em cima da mesma plataforma. Isso facilitou muito, né? Tanto para os clientes quanto para nós que implementamos, né? Bom, e aí, nesse período aí de 10 anos, a gente passou por altos e baixos, né? Então, chegou um momento ali no final de 2016, 2017, que a ServiceNow já estava muito forte no Brasil, e como a gente era totalmente HP, então a gente sentiu o que o mercado fez, né? O mercado acabou se movimentando, as empresas foram indo para a ServiceNow, e aí a gente foi perdendo mercado, perdendo cliente, perdendo faturamento. E aí até que eu decidi, né, junto com os meus sócios lá, eu acabei saindo, e aí eu fui para a Micro Focus, que depois da HP, né, então fui Peregrine, HP, a Micro Focus acabou comprando a parte de software da HP. Né, então, por bons anos, aí, acho que 2004 até 2016, 2017, a HP teve esse portfólio. E aí, a gente sabe como são essas empresas, né? A HP olhou e... ou não, o negócio de software é muito complicado e tal, o negócio é impressora, e aí essa linha de software acabou indo para a Micro Focus. Então, o mercado reagiu mal a isso, o ServiceNow crescendo, então foi um cenário ruim na época ali de TM. Eu acabei indo para a Micro Focus, trabalhei lá um período curto, mais como uma transição aí, né? Eu atuei em projetos do governo, então o governo tem essa característica, né, por ser normalmente edital, então as coisas demoram mais para mudar. Então ainda tinha ali, acredito que tem até hoje alguns clientes de governo, mas eu já sabia, né, desde o final da ETM, que o meu destino era trabalhar com o ServiceNow. Então muitos das pessoas que trabalhavam comigo já tinham ido, então era só uma questão de tempo de encontrar o local certo. Aí em 2019, né, então já estou aí há pouco mais de 3 anos aí com o ServiceNow, apareceu uma oportunidade na Nuvolax, acho que as pessoas também conhecem, né? A Nuvolax não existia no Brasil, né? Uma empresa atuava só na Alemanha, na Europa, enfim, alguns países da Europa. E aí a ideia era criar uma operação aqui no Brasil. Então, apesar de não conhecer ServiceNow ainda, eu tinha conhecimento de outras ferramentas, enfim. Então, isso me capacitou a criar ali, ajudar a criar um time de delivery, né? Então, capacitar, primeiro, encontrar as pessoas, né? O Eric tentei encontrar, mas não deu certo na época. Então, encontrar pessoas, enfim, capacitar, passar por toda essa fase de treinamento, né? Porque, imagina aí, há 3 anos atrás a gente tinha menos pessoas ainda. Então, e aí foi uma experiência muito legal, né? A gente saiu ali de 2, 3 pessoas no nosso primeiro projeto, né? Literalmente, eu mais 2 pessoas ali, um projeto grande e ao mesmo tempo ali criando o time para poder entregar o projeto, até chegar aí provavelmente a mais de 100 pessoas, né? Como deve estar hoje. E aí, em 2020, eu saí da Nuvolax, fui para a UP. Aí a UP eu encontrei uma estrutura ainda maior, né? A gente chama de consultorias boutiques, né? Consultorias que são especializadas em ServiceNow, né? E já encontrei uma empresa ainda maior, né? Com mais experiência, com mais anos de mercado no ServiceNow. E aí eu tenho atuado, né? Atuei já em algumas posições. Eu tenho atuado ali como EM, né? Como Engagement Manager. E aí me deu uma oportunidade de aprender mais, né? Então, na Nuvolax eu não tive tanto contato com a ferramenta, agora eu tive um pouco mais de aprender a ferramenta, a plataforma, o que pode, o que não pode fazer, né? Sair um pouco do conceito e atuar em alguns projetos bem desafiadores, aí, bem importantes. Então, essa é a minha linha aí profissional até agora. Tá? Bom, aí comentando o conhecimento, né? Eu gosto quis trazer essa frase do filósofo grego Sócrates, né? Quanto mais sei que sei, menos sei que sei, né? Então, quanto mais tempo, quanto mais experiência eu ganho,
mais a gente percebe, né, falar por mim, mais eu percebo o quanto eu preciso, quanto eu tenho para evoluir, né? E eu acho que isso é excelente, né? Isso faz com que a gente não se acomode, né? Que a gente, enfim, sempre busque conhecer mais, compartilhar mais conhecimento, buscar mais conhecimento. É a troca, né? A gente vive de troca, é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, né? E então acho que talvez eu seja uma das sessões aí menos técnicas, né? A gente vai falar um pouco, a gente vai falar de ServiceNow, mas pouco de, enfim, de capacidade, de como fazer. Eu acho que com certeza tem pessoas aí que trouxeram muito conhecimento nesse sentido. Então, a minha ideia hoje, falando desse assunto, é a gente entender onde a gente está, qual é o contexto, né, que nós estamos, né, o que nós estamos fazendo aqui. Aí eu queria passar um vídeo, que não sei se vai ter o mesmo problema do áudio. Então, o áudio, Badinho, você tem que fazer o seguinte, você tem que parar o compartilhamento, compartilhar de novo. Ele é um vídeo que está o quê? Na web? Ou está na sua máquina? Não, ele tá embedado aqui na apresentação. Então não vai sair o som, mas... Mas acho que não tem problema, não. Eu acho que se não sair, queria só compartilhar a ideia aqui com vocês, só play aqui. Veio o som. Que bom. Bom, esse vídeo ele tem 44 segundos, se eu não me engano, e ele mostrou 3 vezes uma troca, né, de pneu ali, um pit stop de um carro de Fórmula 1, que foi feito em, acho que menos de 20 segundos. Deixa eu ver. Acho que ele fala aqui quanto tempo foi. Não falei o tempo errado. Não, 20, fez em 2 segundos, né? Então, a gente podia pensar assim, né, um conceito de, aqui a gente está falando de trabalho em equipe, né? Tá todo mundo ali fazendo o seu papel e tal, mas mais do que isso, né? Isso acho que a gente já sabe, né? Dos conceitos de trabalho em equipe, eu tenho certeza que aqui o mundo entende bem. Mas o que eu quero dizer aqui com esse vídeo é a importância do contexto, né? Então, cada pessoa que está ali trabalhando, um está tirando a roda, o outro já vem com uma roda, o outro vem com a máquina ali para soltar o parafuso e prender. Tá bem claro o contexto, né? Tá cada uma daquelas pessoas ali está fazendo o mais rápido possível para o carro ganhar a corrida, né? Então tem o piloto, tem o mecânico, tem o engenheiro, enfim, mas todo mundo está trabalhando para esse objetivo, né? Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, né? A gente está trabalhando com uma ferramenta, eu sou desenvolvedor, o que eu estou fazendo? Né? Na verdade, todo esse contexto, né, que a gente está inserido é de uma transformação, né? De trabalhar para um cliente, para uma empresa, enfim, para uma entidade, um governo, que busca transformar alguma coisa que existe hoje em algo melhor, né? Então, acho que é importante a gente ter esse contexto, né? Porque comentei lá, eu desenvolvia e eu não sabia nem o que eu estava fazendo, eu sabia que eu tinha que desenvolver aquilo. Mas para quê? Qual o contexto, né? O que aquele meu trabalho contribui para a empresa ou para a sociedade, para o mundo, né? De alguma forma. Então, se a gente parar para pensar, e por isso que eu resolvi trazer esse assunto, a gente está inserido nesse contexto, né, de transformação. Então, falar de ServiceNow e falar de transformação é algo, acho que a gente vive isso no nosso dia a dia, né? Então, só justificando porque... E aí eu trouxe mais um slide, eu prometo que é o último para fugir do contexto aí, que é o quanto as transformações, né, que a gente vive, o ser humano vive,
é rápida, né? Então, eu gosto muito, não sei se vocês já viram uma série chamada Cosmos, de um astrofísico chamado Carl Sagan, que já faleceu há alguns anos, mas aí teve uma atualização, foi regravada, se não me engano, acho que tinha na Netflix, ou um desses streamings aí, e aí tinha eles mostravam esse calendário, né, calendário cósmico, e aí fazendo uma analogia, né, de janeiro, né, como se fosse o Big Bang, né, o evento que gerou o universo, né, até dezembro, 31 de dezembro, ser hoje, né, o ser humano, acho que ele apareceu ali, se a gente observar, nos últimos... Aqui primeiro ele faz aqui uma visão do ano, né, depois ele dá um zoom no mês de dezembro, e depois ele dá um zoom no último minuto. Né. O ser humano apareceu ali às 8 da noite, né, nessa analogia, do dia 31 de dezembro, às 8 da noite. E daí, enfim, teve nossa evolução, né, o ser humano mesmo ali, que a gente pode dizer assim, do que a gente criou, etc., é como se fossem os últimos segundos de todo esse calendário, né? Então, olhando todo, né, desde o nosso surgimento, né, até os dias atuais, é muito pouco, né, perante tudo, né, todo o cosmos, né? Então, só para a gente ver o quanto é rápido tudo que a gente vive, e quando a gente fala em transformação, a gente fala um pouco sobre evolução tecnológica, tudo, né? É tudo muito rápido, né? Então, e às vezes a gente não se dá conta na nossa vida mesmo, né? Como que era há 4 anos atrás, né? Se você olha uma foto, você está com um celular diferente, as coisas eram diferentes. Então, minha provocação aqui é mostrar o quanto nós somos capazes, né? E quão rápido isso, quanto a gente consegue fazer isso em tão pouco tempo. Né? Enfim, então, indo aqui para o nosso assunto, né? E pessoal, assim, fiquem à vontade, tá? Aqui a ideia não é... Eu falei, o conhecimento está em todos nós, né? Então, quem quiser participar, participar, fiquem sempre à vontade, tá? Então, fazendo uma introdução do assunto, né? Já veio falando lá do Big Bang, né? Então, mas trazendo mais para nossos dias atuais. Aí. O homem passou por descoberta de roda, a escrita, moeda, e aí a gente passou por um grande evento, né, que é a Revolução Industrial, acho que cerca aí de 200 anos atrás. Então a gente deixou de produzir coisas artesanalmente e passou a ter processo, né, processo de indústria, né, processo de linha de produção. Então a gente percebe que as coisas mudaram bastante depois disso, né? E aí hoje, né, fazendo um pulo para hoje, né, hoje a gente fala em tecnologia, fala em blockchain, fala em IoT, né, inteligência artificial. Então, olha o salto que a gente deu aí em pouco tempo, né, relativamente pouco tempo. A gente fala de tempo ser relativo, né, de fato ele é 200 anos para nós que somos mortais é muito tempo, mas no todo é muito rápido, né. E o fato é que desde que nós temos registros, buscar lá nas cavernas, enfim, a gente está evoluindo e transformando. Então, isso faz parte da nossa vida. E, então, para a gente falar em transformação digital, a gente tem que pensar que é muito além da tecnologia em si, né? A gente está falando lógico, a gente está falando da tecnologia, mas aplicada naquilo que muda o nosso cotidiano, né? Que causa uma ruptura naquilo que era normal, né? Então, a gente vai falar de exemplos, mas a transformação digital, acho que se a gente fosse resumir, né, nessa introdução, é essa ruptura, né, do que era e que passa a ser a partir do momento que a gente aplica em um processo. Então, tem a ver com as nossas exigências também, né, uma nova realidade, né? A gente brincou aí da mudança, né, de poder atuar em home office. Isso foi uma transformação, né? A gente, com tudo que aconteceu na pandemia, a gente, né, não podia, por muito tempo, não sair de casa. O que a gente teve que fazer? A gente teve que se reinventar. Então, foi uma transformação, de certa forma, forçada, né? A gente, muitas vezes, não tinha uma estrutura, enfim, não tinha condições né? Cada um vive uma realidade diferente, mas, de certa forma, todo mundo teve que se ajustar ali
né? Lógico, de acordo com a sua função, e a coisa funcionou, né? Bem ou mal, né? A gente conseguiu funcionar assim. Lógico, para algumas situações as coisas voltaram ao normal, né? Como era, mas no nosso caso, por exemplo, acho que todo mundo vive aqui uma realidade diferente. Talvez há 2, 3 anos atrás a gente não tivesse nem essa ideia, né? O Eric não tivesse a ideia, junto com o Lucas, de criar algo nesse modelo, né? Seria muito mais presencial, aí cada um mora num lugar. Então, a gente traz essas mudanças, evoluções para a nossa vida, de fato, né? E isso muda a sociedade, né? Isso a gente vai ver o quanto, falar de alguns exemplos, né? O quanto isso mudou a nossa vida. E aí, como isso tem a ver com o ServiceNow, né? Então, acho que não é difícil a gente ver essa relação só de falar, né? A gente, pelo trabalho que a gente faz, ou pelos estudos que vocês estão fazendo, começam a perceber o quanto o ServiceNow é uma ferramenta para que apoia e que sustenta essa transformação, né? Então, indo na linha do contexto, do que nós fazemos, né? Que a gente vai falar aqui é traçar esse paralelo, tá? Ô Badin, só falando a respeito desse outro slide, cara, é incrível como essa frase faz muito sentido, né? Que essa transformação digital, ela não é só para poder desenvolver mecanismos, né? Para facilitar o cotidiano. Ela tem a ver com a exigência de uma nova realidade. E tem até uma matéria que eu li recentemente, que sabe que quando todo mundo fala, nossa, parece que a semana voou, nossa, parece que o dia voou. Cientificamente já foi provado que o dia está menor, né? Então, essa exigência já está vindo de forma natural. Eu não posso mais perder tempo, né, ou utilizar meu tempo fazendo 50 aprovações manualmente ali no dedo. Tem que criar um mecanismo que facilita isso, porque é uma exigência natural. Cara, achei fantástico. Eu queria só fazer esse link aí com essa matéria aqui, porque é muito bom. Vou até disponibilizar o link aqui para vocês verem também. Legal, compartilhe com a gente. Porque são tantos, é até difícil falar em exemplos, né? Porque são tantos, né? E tantos que são fazem parte da nossa vida, né? Então, esse exemplo que você deu de aprovar, né? Nos primeiros projetos que eu trabalhei lá, perto dos anos 2000, eu me lembro que estava num banco, um grande banco, e o gerente de tecnologia naquela época ele não tinha um computador na mesa, ele tinha nem sei como chama aquilo, um lugar que entrava papel e saía papel, ou seja, ele tinha que ler alguma coisa, assinar, aprovar, etc. Né? Então, se a gente for falar em 20, 22 anos, o quanto isso mudou, né? A transição, assim, é absurda, né? Então, assim, o que é de fato, né? Vamos conceituar. Então, a transformação digital é o processo que envolve a tecnologia, né? Que envolve tecnologias digitais, onde a gente modifica o novo, modifica ou cria algo novo, e mais do que isso, né? Como a gente falou agora, ela causa uma ruptura do funcionamento de negócio. A gente sai de negócio, vai para a cultura, vai para a experiência do cliente, né? E o objetivo é atender as mudanças de comportamento da nossa sociedade, né? De resolver problemas. Então, o homem, o ser humano, é movido a isso, né? Então, a gente tem um problema, como que a gente vai resolvendo? Aí resolve de um jeito, resolve do outro, vai evoluindo, né? Então, hoje a gente tem, com o digital, né, possibilidades assim, muito maiores, né? Que a gente teria se vivesse no mundo analógico, mundo de papel, mundo físico, né? Então, isso abriu grandes possibilidades para a gente. E aí tem a grifei ali, tem o paradigma, né? Então, ainda mais para nós, assim, quem é mais velho, né? Muitas vezes a gente se pega no não, isso não dá para fazer, não, isso sempre foi assim, né? Isso é normal, acho que a gente vai ganhando experiência, mas também ganha uma certa resistência, um preconceito, né, de que as coisas são assim e devem ser assim. Então, quebrar o paradigma, transformar isso é algo que a gente tem que se motivar, ainda mais nós, né, que estamos trabalhando com uma ferramenta que suporta isso, né? E aí a gente vai falar ainda mais, né, como suporta. Tá? E aí, em que lugar, né? Assim, onde está aplicado isso? Em governo,
né? Então, vamos falar em governo, a gente tem, acho que todo mundo já viu aí os documentos digitais, né? A gente antigamente só podia andar com documento em papel, hoje a gente anda, né, já é uma transformação, a gente tem documentos que valem legalmente, podem estar no celular, né? A gente tem mudanças no mercado de trabalho, né? Isso nos afeta diretamente, né? Apesar de quem é mais antigo na área, como eu, principalmente nessa área de ferramentas e tal, nunca houve um momento igual a esse, né? Então a gente vive um momento, né? Que a gente está falando aqui com muitas pessoas, a gente está falando mais de quantas pessoas devem ter no ecossistema, Eric? Você tem uma ideia? Só para levantar a mão aí, a pandemia acelerou muito isso, né? Eu posso falar que eu penso que tipo a pandemia ajudou a transformação digital. A gente pode falar que em 2 anos a gente viveu 20 aí. Sim, e eu estava falando até disso, né? O home office é um desses casos de transformação digital, né? Exato. Que a pandemia acelerou. Eu trabalhava numa empresa que 2 pessoas estavam em home office. E é uma empresa grande, né? 2 pessoas estavam em home office e um deles, porque tinha pedido demissão e a empresa não quis perder o cara falou, vou voltar para minha terra. Ah, então tá bom, você vai de home office. E o outro era um projeto piloto para ver se ia acontecer. De uma hora para outra, foi obrigado a botar todo mundo de home office. E aí percebeu que dava certo, né? As pessoas continuavam trabalhando, continuavam entregando, tinha que cumprir as metas. E aí agora, né, essa empresa hoje, ela não voltou mais para o modelo tradicional lá de escritório, é o modelo híbrido, 2, 3 dias em casa e 2, 3 dias no escritório. Então, assim, as empresas viram que funciona, como tantas outras coisas aí, né, que foram acontecendo. Você perguntou do ecossistema, né, Badim? Exato. O tamanho desse ecossistema. Cara, a gente já teve aqui essa informação no Brasil, eu acho que está em torno de 1.000 pessoas, eu estou falando de ServiceNow, né? E a ServiceNow está declarando também em torno de 1.000 posições abertas, tanto em clientes quanto em fornecedores, né, em consultorias. Então, já é muito grande, né? Exato. Então, assim, se olhar o passado, né, a gente conhecia as pessoas, né? Então, quem trabalha com tal tecnologia, com CA, com HP, era um grupo que, de fato, todo mundo se conhecia, né? Hoje é impossível, a gente fala em 1.000 pessoas, mais 1.000 que são necessárias, então isso mostra o quanto a gente está alinhado com essa transformação, com tecnologia que é procurada pelas empresas para isso, né? Então, só confirma o nosso caminho. E aí, falando sobre... mas isso é um projeto, né? Tem início, meio e fim. Como a gente implementa isso dentro da empresa, né? Acabou? E é claro que não é, né? Então, a gente sabe que a transformação ela não tem fim, ela é infinita. Então, porque são vários processos, porque a tecnologia vai nos permitir fazer uma transformação ainda maior no momento 2, né? E aí, trazendo para a nossa realidade ServiceNow, né? A gente implementa um cliente. Vocês já devem ter visto muito casos assim. Implementou um cliente, a gente termina a implementação, né? Acabou, o cliente vai viver a vida e tal. O Eric teve na Globo, ele sabe bem disso. Não, é muito contrário, né? Assim, o primeiro projeto é o gostinho ali de, putz, eu quero mais, é outra área que quer transformar também, né? Então, por isso que dá tão certo, né? Esses projetos não acabam, na verdade, um projeto gera o outro, né? Então, e isso espalha no mercado, então outros clientes vêm também. Então, esse é o grande, né? Assim, muito legal isso, porque isso gera, né, uma oportunidade constante de evolução. A transformação não tem fim, né? E junto com isso tudo, né, a gente tem a ServiceNow que está sempre, a cada 6 meses aí a gente tem uma versão nova. Então, é muito fácil a gente falar em novas transformações, novas tecnologias, porque tem algo novo, que interessa a muita gente que quer usar, né? E, obviamente, isso demanda serviço, demanda consultoria, demanda pessoas que conhecem aquilo e trazer esse conhecimento para dentro da empresa, né? Então, Badim, a gente tá a gente usa tudo free aqui, né, cara? Inclusive a ferramenta. E eles matam a gente depois de 1 hora. Eles não têm jeito, os caras nem conversam. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no chat um novo link para a gente migrar para outra reunião, tá?
Que aí estou colocando aqui, aproveitando essa pausa aí, a gente migra, eu vou para lá para admitir o pessoal, vou jogar nos grupos também. O pessoal está chegando aí. É a hora que a gente pega a galera que está dormindo na apresentação, né? O cara está dormindo, ele não vê que a gente mudou. Aí daqui a pouco aparece. Mas deixa eu só pegar um gancho aí com o que você estava falando. Dois assuntos importantes. Primeiro se vocês, galera que não está habituada aí com o LinkedIn, tem que criar o LinkedIn, tá, pessoal? Hoje eu costumo dizer que é por lá que a mágica acontece. E acontece mesmo. Vocês vão descobrir lá, né, que a hora que vocês começarem a citar ServiceNow no perfil de vocês, empresas vão começar a aparecer aí. E aí até eu vi que alguém publicou, que já mandou aqui no chat, deve ser as vagas, né? Eu entrei agora no LinkedIn e pesquisei vagas no Brasil relacionadas a ServiceNow. 253 só no LinkedIn, abertas. Tá? E aí tem vagas para todas as áreas, né? Eu costumo falar que ServiceNow tem várias carreiras ali, né? Tem o Engagement Manager, tem o analista de negócio, tem o desenvolvedor, enfim, tem o gerente, né, de projeto, que aí às vezes é um EM, outras vezes não. Então, assim, sempre tem oportunidade com ServiceNow. De posições, né, mais iniciantes até posições mais executivas. E vocês vão perceber, quando vocês começarem a entrar nas vagas, que tem poucas candidaturas, né? Tem uma oportunidade aqui que eu estou acompanhando, que eu tenho alguns alarmes, né, no meu LinkedIn, que é uma oportunidade para a gestão, né, que é onde eu estou inserido hoje, e numa empresa grande que está aberta há 20 dias e tem 10 candidaturas. Quer dizer, os caras estão com uma oportunidade que deve ter um ótimo salário, que é uma multinacional, oferecendo benefícios absurdos e 10 candidaturas. E aí por que existem 10 candidaturas? Talvez esses 10 sejam até aventureiros, né, cara? Pessoa que a gente não sabe. Eu já abri vaga no LinkedIn na época da Globo e eu recebi de tudo, vocês podem imaginar. Né? O cara vê ali, tá desempregado, ele se candidata. Então tinha de tudo. A gente filtra muito pouco. Mas o que eu quero dizer com isso quem tem o conhecimento consegue fazer o match ali com a vaga, né? Então, se vocês evoluírem, conseguirem ganhar o conhecimento aí, vocês vão conseguir chegar lá. Tá? Então, é isso. Tenho esse hábito aí de, né, ficar o tempo todo no LinkedIn, olhando o que está acontecendo, olhando o mercado aí, porque tem muita oportunidade. Eric, só colocando um pouco aí de arroz aí no que o Rafael tá falando, né? Até coloquei aí no chat um link de uma certificação da Exim, né? Que fala sobre o gerenciamento de serviços na era digital. É uma certificação muito interessante, que ela contextualiza, né, o gerenciamento de serviços na área digital e analisa as tecnologias emergentes. E é muito bacana, muito interessante. Eu tô com, acho que, uns 2 anos eu tirei ela, né? Não tinha ouvido ainda falar em ServiceNow na época. E depois que eu fui conhecer o ServiceNow, eu vi que fazia todo sentido. Show de bola, Fábio. Legal, Fábio. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Pode seguir aí, Vadinho. Podemos ir? Vamos lá. Podemos, a galera já veio. Então, falando um pouquinho da evolução, né, e a gente falar da linha do tempo, né, a gente falar em um pouco mais de 60 anos aí, enfim, a gente estava acho que foi um grande evento da revolução digital, né, que é o transistor, né, então a gente vai falar em computador, ele é basicamente formado por transistores, né, então é uma tecnologia que permitiu que as coisas reduzissem de tamanho, né, fosse mais rápida, esquentasse menos, né, o aquecimento tem muito a ver com o consumo de energia, então esse foi um grande, a partir daí a gente pode iniciar a nossa
revolução aqui. E aí, a partir daí, a gente vai olhar que em poucos anos apareceu o pager, né? Para quem não sabe, pager era um equipamento que recebia mensagem, como se fosse uma mensagem de texto. Então, aí começou a evoluir, né? A gente teve o primeiro computador em 51, que fazia contas aritméticas, fazia coisas simples, né? Já tinha ali um sistema computacional, né? Em 69 a gente teve a ARPANET, que é uma precursora da internet, né? Então, mais uma vez, para quem é novo aí, já nasceu com a internet, né? Antes da internet a gente tinha já os computadores, mas eles não se falavam, né? Então, não tinha, lógico, uma função ali para você trabalhar, estudar, mas você não se comunicava, você não buscava informação como é hoje, né? Então, a internet também foi uma das grandes revoluções aí dos nossos dias atuais, né? E-mail em 1971, né? E aí vem, em 1972 a gente teve os consoles, né? Os videogames, 72, né? 81 a gente teve laptop, o tamanho do laptop ali era uma caixa ali gigante, mas já era portável, né? Já podia levar aí para outro lugar. Tinha que ser um cara forte, né, para carregar. Carregava, né? Era portátil, mas nem tanto. Em 1982 foi o primeiro CD. Então, antigamente, né, como ouvia música, né, em discos de vinil, eram discos físicos, né, gravado fisicamente a onda da música naquele disco, né? E aí tinha uma agulha que fazia a leitura. Então a gente aí começa a transformar. O CD já era digital, então ele não apesar de ele fazer a leitura do dado, não era a onda física da música gravada num disco, num plástico, né? Já tinha dados ali, 0 e 1, né? Já tinha uns bits ali que tinha um conversor que fazia a leitura e transformava aquilo em música. Então isso permitiu que reduzisse tamanho, etc. Né? Poucos anos depois a gente teve o primeiro celular, né? E era celular mesmo, era só telefone, não fazia nada além disso. Câmeras digitais em 88, né? Então olha como uma coisa meio rápida, né? Em 89 a gente já tinha o www, né? Então a internet era o meio, né? Mas as páginas, né? Os sites começaram a surgir depois, né? E aí, com isso também foi assim, a parte amigável, digamos, da internet, né? Não era só texto, começou a ter imagem, começou a ter, com o tempo, aí a gente começou a ter outras mídias, né? Em 1991 a gente teve já um navegador para usar navegar nas páginas, e aí em 94 o smartphone. Então a gente começou a consolidar as tecnologias, né? Então a gente percebe que nasceu o computador, nasceu o telefone, daqui a pouco já uma coisa que consolida, né? Telefone e, de certa forma, um computador ali, né? Outras funções ali dentro do telefone. 99, Bluetooth. Então a gente começa a interligar dispositivos, né? Hoje para nós é tão comum, né? Uma caixa de som ligada no celular. Chamadas por vídeo, em 2003. Olha quanto tempo já faz, e a gente está fazendo aqui, né, uma chamada por vídeo, né, com várias pessoas, né? Isso era uma novidade para quem assistia desenhos aí. Antigamente tinha os Jetsons, que eles falavam por telefone com imagem, e aquilo era algo assim do futuro, né? O homem concretizou esse futuro. 2004 Facebook, 2007 o iPhone, né? Uma grande revolução, né? O smartphone se popularizou, né? A impressão 3D, 2009, 2010 o iPad, 2011 Bitcoin, né? Uma primeira moeda digital amplamente aceita, né? Hoje acho que não sei nem dizer quantas moedas digitais existem, né? É um mercado aí, mercado não, uma realidade, né? Uma forma da gente controlar riqueza totalmente diferente do que era antigamente. Google testando carros autônomos, desculpa. O carro dirige sozinho com um monte de sensor e tal. Enfim, e aí a gente chega no que a gente comentou lá no início, né?
biotecnologia, IoT. Então, assim, essa evolução, imagina daqui 10 anos, né? Estar num grupo de uma outra tecnologia ou de ServiceNow falando, e o quanto, vamos imaginar o quanto já não aconteceu, né? Em 10 anos, vai acontecer, né? E a gente vai fazer parte disso, né? Então, isso é muito legal ver na linha do tempo, né? A gente está inserido aqui nesse momento de tanta transformação. E rápido, hein? Vai passar rápido, como tá passando, né? Cada vez mais rápido. Eu me lembro quando eu era moleque que meu pai, quando eu comecei, o primeiro computador assim mexer foi em 94, 93, 94. Era a gente tinha lá em casa um 486 DX4 100. Era um 486, era o clock do computador, era o processador, ele tinha 100 MHz de velocidade. E a gente, só depois que quando veio a internet ali, né, uns 3 anos depois, começou a popularizar, a gente tinha que conectar, que a galera mais antiga não vai saber, mais nova não vai saber o que era conectar um modem via dial-up, que era conectado pela linha telefone, então fazia um barulhinho assim, ficava aquele barulhinho, e pem, às vezes não conectava, caía, e a gente só podia conectar lá em casa depois de, acho que 10 horas ou meia-noite, porque pagava um pulso só, né? Se você conectasse durante o dia, ele ficava gastando como se fosse numa ligação telefônica, que de madrugada ele gastava um pulso só, e aí não gastava tanto. E aí vieram, cara, os softwares para você baixar música. Eu tive um gravador de CD, olha que loucura, um gravador de CD de 1x, da Mitsui, e aí eu conseguia gravar aquilo que o Bagir estava falando, então eu vivi parte, né, daquilo ali. Mas uma outra coisa muito legal, eu sei que é uma brincadeira cara, mas os que tiverem oportunidade de visitar lá, não é São Francisco ali, né, na Califórnia, é o Vale do Silício. Cara, é sensacional, tem um museu do computador lá, que eu visitei, então muita coisa que tem aí vocês vão ver lá, né, aqueles computadores muito antigos e tal, é uma experiência sensacional, inclusive, quando eu fui lá eu andei no Tesla, né, não vou falar que dirigi, porque o carro dirige sozinho, a gente nem acredita, é um negócio muito doido, você senta no carro e o carro anda, faz curva, faz tudo sozinho, e aí lá tem as grandes também, né, o Google, o Apple, então é muito legal quem conseguir fazer essa viagem um dia lá pelo Vale do Silício. É um negócio, para quem é de tecnologia, assim, é um diferencial na vida, porque é muito interessante, muito legal. Qualquer dia eu trago aí umas fotos dessa viagem. Legal, é uma experiência e tanto, realmente. A gente vê na prática ali essa transformação, né, nesses museus, enfim. E quando a gente entra num carro autônomo, tem tanta tecnologia ali, tanta inteligência, né, de tanta coisa aplicada ali que assim, tem hora que você para pensar e fala, isso é incrível, né? Tem muita evolução ali. Mas aí, falando agora um pouquinho sobre a diferença de digitalização e transformação, né? Então, quando a gente fala do digital, é tudo que a gente tira, né, do meio físico, o papel, a música, né, um exemplo, e trazendo para a nossa realidade aqui de processos, né, de empresas, né? Então, quando a gente pega um processo, agora falando um pouco do nosso dia a dia, né, a gente pega um processo que o cliente tem lá uma aprovação, né? Aprovação é um bom exemplo. Aprovação em papel, tinha que assinar um termo e tal, e a gente vai lá e transforma esse processo num fluxo onde as pessoas fazem exatamente a mesma coisa, só que digitalizou, né? Obviamente a gente tem um ganho, né? Digitalizou aquele processo, mas não é exatamente disso quando a gente fala em transformação, né? Porque a transformação digital, ela vai além do transformar o papel do meio físico para o meio digital, seja lá qual for o exemplo, né? Quando a gente revê o processo como um todo. Então, mais uma vez fazendo um gancho aqui no nosso trabalho, quantas vezes a gente pega, e a gente tem as duas situações, né? Pega um cliente que fala, bom, eu tenho um processo aqui, eu quero manter ele exatamente, né? Eu acho que é até um pouco mais raro hoje em dia, e tem aquele que fala, olha, eu quero transformar um processo, eu quero otimizar, né? Então, a forma como é feita a aprovação, poxa, passa por 2, 3 gerentes, exemplo, né? A
precisa de tudo isso, né? Será que a gente não consegue criar regras, né? A gente sabe que consegue criar regras sistêmicas, mas pensando em processo, criar regras que em determinadas situações não são necessárias aprovação, ou que, não vou falar só em aprovação, vou falar em execução, né? Passos que, uma tarefa, por exemplo, dentro de um fluxo, né? Que a princípio você imagina, bom, vou mandar para um grupo e esse grupo vai lá e executa, né? Será que essa execução não pode ser automática, né? Então a gente começa a transformar o processo. Aí a gente sai da simples digitalização e começa, de fato, que é quando a gente tem os ganhos, né? Então, se a gente pega um fluxo que a gente automatiza uma ação, né? Não precisa mais um grupo executar, a partir do momento que aquela aprovação aconteceu, ele já faz isso automaticamente. Ou as integrações, né? Então, quantas vezes a gente fala em integração? Então, eu posso automatizar um processo ou eu posso já, vamos dar um exemplo aqui, de um processo de compra, né? Então, sei lá, antigamente você tinha que pegar uma aprovação, depois da aprovação alguém ia lá e startava um processo num SAP da vida, por exemplo. Hoje a gente faz muito tranquilo, né? Falar em ServiceNow e falar em uma integração via REST API, né? Então, são passos que, somados, né, possibilitam uma transformação. Que, se a gente for olhar assim, né, na possibilidade, vai ainda além, né? Então, eu vou trazer um caso aqui, acho que muito claro, né, de mudança, de ruptura daquilo que era normal, é a Netflix, né? Acho que todo mundo hoje tem, não só a Netflix, né, a Prime, HBO, Max, enfim, todo... acho que Netflix virou foi o pioneiro, né? Mas isso é um exemplo muito claro de como a vida mudou, né? Acho que mesmo os mais novos, acho que não faz tanto tempo, né? A gente tinha que assistir vídeo alugando ou comprando um CD, um DVD, né? Tinha que ter um dispositivo, e aí você, poxa, eu vou alugar, eu vou comprar um filme, se preparava lá para assistir, o filme não era legal, né? Aí aquela decepção, não tinha muito fazer, você alugou aquele filme, né? A partir do momento que a empresa teve, veja só, ela não só digitalizou o filme, levou, né, um conceito de negócio, né, o mercado mudou, então rapidamente acabou, acho que a gente não vê locadora há muito tempo, e ainda mais, né, a gente não vê a venda acho que as mídias, né, físicas praticamente não existem, né, e elas já eram digitais, né, então a gente vê que tem dois processos de evolução, né? Primeiro saiu de fitas, né, de VHS que tinha uma fita magnética que gravava o vídeo, o disco que eu comentei, foram para o digital e depois foram para plataformas, né, Netflix, Spotify, se a gente falar de música. Então, esses são grandes exemplos de evolução que mudaram a nossa vida, né? Então, não é só a digitalização, né, pura e simples. Então, e o que tem junto, né? A gente falou ali de layoff das startups, né? Então, por que a Netflix só simplesmente vende uma plataforma onde você pode ver aquele vídeo quantas vezes você quiser, sendo que antigamente, se eu quisesse alugar de novo, eu teria que pagar outro aluguel, né? Porque aí tem um modelo de negócio, né? Então, além de trazer essa comodidade, né? A gente vive num mundo que a informação daquilo que a gente consome, daquilo que a gente gosta, é muito valiosa, né? Então, a gente vive sendo tentado, né, por várias formas. Falar, olha, tem isso aqui que você gosta, tem né, um tal produto. Então, essa leitura dos hábitos, né, daquilo que você gosta de assistir, do período que você assiste, do seu comportamento, né, também faz parte dessa transformação, né? Então, o negócio Netflix, o negócio Google, enfim, traz muito no modelo de negócio ali, né? Muito dessa visão daquilo que nós gostamos, né? Dos nossos hábitos. E isso traz cada vez mais assertividade na propaganda, né? Naquilo que a gente consome, a gente compra. Então, esse é um modelo de negócio que grandes empresas do mundo, né, de tecnologia se baseiam, né? E aí o último ponto ali que eu grifei, né? E aí o
nós somos consultores, né? Então, aquilo que a gente leva para o nosso cliente, né? Não só como EM, como comentou, como gerente de projeto, como desenvolvedor, todo o time. É o time lá da Fórmula 1 que está trocando pneu, todo o time. Do que a nossa tecnologia realmente é capaz, né? Não ler lá o release notes e falar, poxa, tem tal funcionalidade, poxa, isso é legal, né? Eu tenho, enfim, tenho N tecnologias dentro do ServiceNow que são legais do ponto de vista tecnológico, mas do ponto de vista de negócio, como que eu interpreto isso, como eu levo para o meu cliente, né? Isso é ser consultivo, né? Isso é você trazer, na verdade, é tirar valor daquilo que ele tem, né? Você maximizar o valor daquilo que ele tem como benefício para o negócio dele, né? Para o benefício para o... Isso faz com que, se a gente tem essa visão, né? Se a gente consegue alimentar o nosso cliente disso, o projeto não acaba nunca, né? Então sempre vai ter, poxa, olha que legal isso aqui, e você vai conhecendo o negócio do cliente, né? Acho que esse é o nosso, para quem é consultor, isso é um grande barato também na nossa profissão, né? Além da tecnologia, a gente está conhecendo o negócio de diferentes empresas que a gente passa, então você começa a ganhar esse traquejo de falar de negócio, de traçar um paralelo no negócio de tecnologia. Então, essa pergunta ali no final, acho que é muito para a nossa reflexão, né? Do que nossa tecnologia é realmente capaz, como podemos adaptar nossos negócios e processos para aproveitar ao máximo o investimento em tecnologia, né? E aí, Vadim, só eu acho que, assim, complementando isso aí, eu acho que as coisas não se desconectam mais, né? Antigamente você tinha uma área de TI que só tinha lá o desenvolvedor, que não era desenvolvedor, era o programador, o cara não falava com ninguém, né? Ou tinha o analista de requisito. Hoje em dia não, cara, é tudo uma coisa só, o time é multidisciplinar, o cara o desenvolvedor, ele precisa conhecer a área de negócio, né? Ele não precisa ser o especialista, ele precisa conhecer um pouquinho. O analista de negócio, ele precisa conhecer do desenvolvimento, né? E trazendo para o ServiceNow, hoje, para vocês terem uma ideia, um profissional mosca branca, vamos dizer assim, em ServiceNow é o analista de negócio, ou funcional, ou de processo, enfim, que conhece a plataforma. Porque eu sinto isso aqui hoje na empresa. A gente traz uma pessoa para fazer essa parte, essa analista funcional, pessoal, é aquele cara que vai bater papo com o cliente para entender a necessidade dele e trazer para o time desenvolver. Aí tem várias maneiras de fazer isso, normalmente vai escrever as histórias e tal. Se o cara não conhece a plataforma, ele não sabe o que dá para entregar no ServiceNow. Dá para fazer muita coisa. Ele não conhece boas práticas. O cliente, ele vai viajar, ele quer, né? Ele quer o mundo pintado de 1000 cores. Então, assim, dá para encaixar isso na plataforma. Então, por isso que é importante demais nessas várias carreiras que o ServiceNow proporciona, que as pessoas conheçam a plataforma, entendam o que dá para fazer, o que a gente pode entregar nela. E aí, sempre conectado, né? Hoje não existe área de tecnologia, tudo é tecnologia. Né? Assim, o cara que está lá do financeiro, ele é de tecnologia, ele é de TI também, porque ele é o cara, ele está usando os sistemas, ele está fazendo o sistema dele se integrar com outros, no esquema low code, no code. O cara da área de negócio está aí, o Citizen Developer, é ele que está criando as aplicações. Então, assim, as coisas não se desconectam mais, estão cada vez mais conectadas, mais misturadas, né? Perfeito. É bem isso, a gente sente isso falando com uma área de negócio hoje, né? Antigamente se falava com a área de negócio, só sabia o processo dele e não conseguia definir falando em análise de requisito, né? Poxa, a gente tinha que tirar ali, tentar interpretar quem era de TI falando com a área de negócio. Hoje em dia essa integração é muito mais tranquila. Às vezes você conversa com alguém na área de negócio, ele praticamente já sabe como fazer, né? Lógico que ele tem um conhecimento maior daquilo, a gente não perde a nossa importância, né, de jeito nenhum, mas as linhas são mais tênues, né? E dentro do nosso time também. Então, o desenvolvedor precisa ter foco no desenvolvimento, né, tudo mais, mas ele precisa conhecer esse processo que ele está inserido, importantíssimo, porque na hora que ele falar com o analista de requisito, com o EM, eles estão muito mais próximos, né? Então não tem mais aquele silo, né? Não, eu só faço isso. O cara entendeu o propósito, aquilo que você falou, né? Pô, eu trabalhava ali com incidente, mas
que é isso? Eu nem sei. Né? Hoje você tem que ter um desenvolvedor, você vai fazer uma customização na parte de incidente do ServiceNow, mas por quê? Né? O cara tem que entender por quê, ele tem que entender o processo, né? Então, assim, vai ser tudo muito mais fácil. Bom, aí trazendo para o nosso mundo, né? Como agentes de transformação digital, né? Usando ali a ServiceNow, que, como o pessoal já comentou, não somos nós que estamos falando, né? O mercado fala, os estudos falam, o Gartner fala, como um dos grandes players aí, né? Uma das grandes ferramentas para essa transformação. Aí a gente ouve muito e faz parte do nosso dia a dia falar o quê? De roadmap, né? Então, que é importantíssimo a gente chegar no cliente e imaginar que ele tem uma maturidade, por mais que seja um processo, e tem clientes que fazem realmente o processo de transformação digital, né? Apoiado no ServiceNow. Então, a gente pega clientes que estão criando um modelo de negócio novo, né, assim, uma empresa do varejo que está indo para o e-commerce, né, é totalmente diferente, né, então, o que ela fazia antes com loja física, distribuição, preço, funcionários, muda totalmente quando ela vai para o mundo virtual, né, acho que se eu tiver errado, todas as grandes estão, né, então, quando a gente entra num projeto desse, a gente precisa ter visão de que nem tudo acontece do dia para o outro, né, por mais que o cliente tem esse desejo, é importante a gente ver a evolução. Então, a gente teve o roadmap nosso, humano, ter seres humanos de evolução. A gente não saiu inventou todas as stores, agora tem um smartphone. A gente teve que partir para o computador que fazia contas básicas, um notebook que pesava 30 quilos, para a gente conseguir evoluir. E não é diferente dentro de uma empresa, dentro de uma organização, dentro de processos, né? Então, é importante a gente ter visão como consultor, de novo, né? De evolução. Vamos sair daqui, vamos para uma fase, né? E é importante sugerir isso, criar junto ali com o cliente, né? De como ter essa visão a longo prazo. Outra coisa, dados, né? Então, a partir do momento que a gente tem as ferramentas, a gente começa a ter dados. Opa, meu filho chegou aqui na apresentação. A gente começa a ter dados e... Bota ele aí. Já tá aprendendo ServiceNow? Já tá. Então, é importante a gente entender que dentro de tudo que a gente está criando, a gente vai gerar dados que vão servir como input para essas melhorias, para esses roadmaps. Né? Então, quantas vezes a gente não cria um processo e acho que no final todo mundo quer o quê? Relatório. Né? Então, sempre pensar, né, quando a gente está construindo um processo, acho que até o Elenay falou isso na última reunião, eu achei muito legal. Falou. Pensa no fim, né? Então, para que a gente está fazendo isso? Para quê? Para, no final, ter um relatório, ter uma visão, tomar decisão. Então, isso faz parte dos passos da transformação. Talentos, pessoas. Né? Nada disso aconteceu sem... Por isso que nós estamos aqui. Né? Então, por mais automação, por mais facilidade, as pessoas têm os talentos. A gente tem... Quem está aqui tem talento e vai evoluir, vai chegar onde quiser, né, com a capacitação. Então, as pessoas são fundamentais aqui. Nós, como agente, a empresa que está ali da visão de negócio, querendo transformar, querendo acompanhar a nossa evolução. Então, pessoas, né, isso é fundamental. Foco no cliente. Então, não só o nosso foco no cliente, mas o foco do nosso cliente no cliente dele. Né? Então, a gente fala muito de experiência hoje. Né? E aí a gente vai falar muito de portal. Então, o ServiceNow tem os portais ali, a gente sabe que a gente consegue gerar experiência para o cliente hoje muito flexível. Né? Então, a própria Netflix, acho que vocês já devem ter visto, acho que é um case grande na ServiceNow, que a forma como o portal é estruturado é praticamente a experiência que a gente tem quando a gente entra no Netflix, né? Ou aí falando da nossa vida, né? Como muda a experiência quando a gente usa uma aplicação, um aplicativo no celular, daqui a pouco sai uma nova versão.
E aí, se você reparar, depois de um tempo, se você vê uma foto de como era antes, você fala, nossa, como era ruim, né? Como eu me acostumei rápido com essa experiência. Então, cada vez mais esse conceito a gente ouve, né? Foco no cliente, experiência digital, pensar, né? Se colocar no lugar ali do cliente, e as empresas fazem isso. Quanto mais simples, quanto mais direto, quanto mais clara eu tenho de informação, qualquer que seja o negócio, melhora a experiência, melhora, né, o retorno disso. Então, a gente pega casos assim de varejo, principalmente quando tem lá o Black Friday, né? As empresas se preocupam com a infraestrutura, enfim, para aguentar aquela carga maior de pessoas comprando e tudo mais. E aí eles se preocupam muito com o foco no cliente para ver assim, poxa, quantos clientes entraram aqui, pesquisaram alguma coisa, não encontraram e saíram, né? Isso é um indicador fundamental para o varejo. Então, qual é o gap ali, né? O que faltou na experiência do cliente para ficar ali? É só preço, né? Ou é dificuldade, ou demora no retorno, enfim. Então, esse é um grande ponto, né, para a gente ter, assim, levar na nossa bagagem de agentes de transformação. E aí, óbvio, né? Isso aí, acho que de tudo que a gente falou, assim, acho que está super claro essa inserção no nosso dia a dia. Adotar ferramentas e plataformas digitais. Sem isso, não tem como transformar, né? E por isso nós somos tão fortes aí com o ServiceNow, porque se a gente for olhar na capacidade fim a fim, né? Olhar a mandala lá de tudo que a gente pode fazer, outras empresas podem fazer? Podem. Uma faz isso, outra faz aquilo, aí fica aquela dificuldade de juntar tudo, né? Então a gente tem uma capacidade de ser o workflow, né, de tudo. Então a gente tem, lógico, a empresa tem outros sistemas, tem um sistema de compras que está focado ali, um jurídico, um sistema de logística, tem todo um aparato que não é o nosso foco como ServiceNow, mas o que orquestra tudo isso, né? O que integra com tudo isso e dá uma visão clara para quem está gerindo, para quem está, né, participando do processo, de onde estão as coisas, né? É aí onde a gente entra, né? Então, isso é fundamental, isso está na agenda de toda empresa que está buscando a transformação. Autoatendimento, né? Então, a gente tem visto muito integrações com WhatsApp, robôs, né? O Agent Workspace, enfim, são tecnologias que facilitam e aí otimizam também, né, do ponto de vista de custo. Então, tudo aquilo que a gente pode um dia ter carros que dirigem sozinhos, né? Podem. Então, se um dia isso acontecer, por que não, né? Isso reduz o custo de um motorista, né? O avião que, lógico, a gente tem questões legais, né? Mas o avião hoje em dia praticamente o comandante ali faz pouca coisa, né? Ele faz os comandos, ele praticamente voa sozinho. Então tudo isso tem o lado custo também. Então quando a gente fala autoatendimento, né? Tudo que a gente puder colocar uma experiência que o cliente ou o funcionário, enfim, a pessoa que está sendo atendida tem essa experiência de resolver por ele mesmo, né? Além de redução de custos, já era uma experiência positiva ou ágil, né? Então a gente às vezes não tem uma resposta rápida com o humano, mas tem uma resposta rápida com a máquina, e obviamente se a gente não conseguir resolver ali, a gente leva para o humano. Até o Badei, só te interromper aí para falar disso aí que você está falando, uma curiosidade. Saiu uma pesquisa agora há pouco tempo, dizendo que os comandantes dos aviões, eles declaram que dormem durante o trajeto, né? Então o cara tá ali, o avião tá voando, é piloto automático de fato, ele traça a rota ali, o avião entra, quando ele entra na aerovia, né, que é tipo uma pista, uma rua, né, lá em cima, que todos os aviões passam, né, ele deita e dorme. E o pior, eles declararam que quando eles acordam, olha pro lado, o copiloto tá dormindo também, cara. Você imagina, cara, você tá ali em cima achando que tem alguém, os caras estão dormindo lá na cabine, e o avião tá voando sozinho, né? É loucura total, né? Cara, imagina isso, né? Sei lá, alguns anos atrás, eu não imaginava, né? Por mais que a gente vê o comandante ali, mas
pouca coisa, ele tá olhando os indicadores, ele tá gerenciando, mas o trabalho pesado mesmo é autônomo, né? E, bom, e por fim, diferentes canais, né? A gente ouve muito o conceito do omnichannel, né? Então, antigamente, para entrar em contato com uma empresa, eu tinha que escolher não, né? Eu tinha que usar a forma como aquela empresa me oferecia, né? É um formulário no site, é um e-mail, né? Acho que isso mudou, assim, radicalmente, né? Hoje a gente fala com a empresa no Messenger do Facebook, na ferramenta de mensagem do Instagram, enfim, não tem o WhatsApp, e-mail. E aí como a gente tem essa possibilidade de integração, lógico que é muito difícil para uma empresa olhar vários canais e gerenciar isso, né? E não é isso que acontece de fato. Então, quando a gente coloca um ServiceNow que fala, ele concentra, né, todos esses canais e junta tudo ali num atendimento, isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente não vai mais, poxa, eu só vou falar por e-mail, né? Cada um tem o seu canal de preferência, e as empresas entenderam isso, e aí o ServiceNow é importante por isso, porque seria impossível, vamos ter um time que trata tal canal, né? Isso não seria possível. Então, o ServiceNow acaba sendo um ponto único de contato interno, né? Um concentrador. Tá? Bom, eu acho que é isso. Acho que fiquem à vontade aí para falar, né? O espaço está aberto aí. Mas já agradecer de novo aí pela paciência de vocês, aí já está mais de 1h30 aí falando. É um assunto que eu particularmente gosto muito. Acho que, apesar de fugir um pouco a gente não viu nada, nenhuma tela de ServiceNow, não falou, mas acho que os conceitos, a inserção de onde a gente está, eu considero assim que é muito importante para a nossa visão, né, de mercado, enfim, do que a gente está fazendo. Não, cara, muito legal. A galera pode mandar pergunta aí, se quiser abrir também para falar, mas o que eu vejo muito tangibilizando aí com tudo que você falou e o ServiceNow, hoje plataformas que vivem sozinhas ali, que não se integram com outras plataformas, elas vão morrer, tá? Essa é a minha visão aí com relação a essa questão, né? E o ServiceNow, ele é uma plataforma muito versátil nesse sentido. Então, inclusive eles incentivam para vários módulos aí da ServiceNow que ela se integre a outras plataformas, né? Então, vê lá o SecOps, cara, ele faz um pedacinho do processo ali para você gerir incidente de segurança, mas por trás ele vai estar falando com o Tenable, enfim, aquele de antivírus lá, como é que é o nome? McAfee, não, tem um outro aí que é famoso também. O Kaspersky, enfim, isso aí, tem o tal do Rapid7, então, assim, são plataformas de segurança que dominam, né, tem todo o conhecimento daquele assunto. Então, os caras não querem reinventar a roda, eles querem centralizar tudo e tratar o processo, né, fazer de uma forma mais automática, aquilo que a gente estava falando, que o Badinho falou, eu tinha lá um cara, um chefe lá, que ele só assinava papel, recebia papel, assinava e passava para frente, né? Tomem essa ação. Então, o ServiceNow, em muitas ações ali, ele vai ser o workflow, ele vai ser o processo só. E como é que ele faz isso bem? Ele faz se conectando a outras plataformas. Então, talvez ele seja uma plataforma de passagem para muitos processos, onde vai entrar conectado numa plataforma e vai sair uma mensagem, vamos dizer assim, para uma outra plataforma. Ele vai ser só o meio, mas que vai agilizar, automatizar todo o processo, né? Que seria feito por uma pessoa entrando numa plataforma, fazendo uma consulta, por exemplo, de um IP que está numa blacklist e entrando em uma outra plataforma para, bloqueia esse IP aqui, não recebe mais e-mail dele. Então, assim, ele serve como isso. E eu vejo muitos clientes também tratando o ServiceNow, e aí é uma experiência como workflow, cara, é muito doido. Você chegar num cliente e falar, não, o nosso workflow, aí eu tento falar, cara, é muito mais do que isso. É também um workflow, mas é muito mais do que isso, né?
Então, tem módulos da ServiceNow que são muito maduros, né? Alguns são módulos que estão chegando no mercado agora, outros já são muito maduros, quer dizer, você tem tudo ali dentro. Você não precisa nem falar com outras plataformas fora, mas é fácil, né, fazer. Hoje em dia, você estava falando aí de REST API, hoje já tem o Integration Hub, né, que é você integrar com outras plataformas sem escrever código. Dá para fazer tudo? Não, ainda não dá, mas já dá para fazer bastante coisa. A gente faz uma integração com o Teams aqui em 2 minutos. Então, acho a principal ferramenta hoje das empresas de comunicação corporativa ali, que é o Teams, né? A gente usa aqui na CAP, a maioria das empresas usa. Você comunica com o ServiceNow com 2 palitos que a gente fala, né? Cara, você não faz praticamente nada, usa o Integration Hub ali, joga ele dentro do Flow e acabou. Você começa a notificar os grupos ali. Chegou um incidente, né? Você notifica no Teams. Então é muito louco isso, né, cara? E vai ser cada vez mais rápido, cada vez mais veloz esse tipo de integração, e eu acho que assim, eu falei isso para o Sandro lá, quando ele esteve aqui, eu acredito muito na plataforma, no ServiceNow, cara. Eu acredito que vai ainda ter muita coisa, vai acontecer muita coisa, e vai ter muito tempo de mercado ainda, de pelo menos uns 15, 20 anos aí de muita lenha para queimar, porque os caras não param, né? Se a gente fizer traçar aí um paralelo com o SAP, que aconteceu há 20 anos, mais ou menos, ali, né? A gente vê o SAP hoje, ele ainda tem muito SAP, tá? Os caras estão numa jornada para cloud doida aí, né, para acabar com o on-premise dele, porque tá tudo indo para cloud, e eles estão tendo uma certa dificuldade nisso, de levar para cloud o que eles tinham on-premise. E a ServiceNow, não, os caras se a gente não tiver ali o correr atrás do rabo em todo tempo, a gente perde o acompanhamento, porque eles estão lançando a cada 6 meses uma versão nova com um monte de coisa nova. E essa última versão que saiu, que foi a San Diego, cara, foi uma mudança, assim, para quem tá acostumado há um tempo com ServiceNow, de UI, né, de UX, né, vamos dizer assim, que você olha, pô, o botão que tava ali, você já vai no automático, cadê esse botão? Não tá aqui mais, cadê a engrenagenzinha que eu botava ali os campos na minha tabela? Já não tá mais ali. Outro dia eu fui mexer na San Diego, cadê o Select Box que tava ali embaixo onde eu deletava os meus registros? Ele tá do lado direito, superior da tela. Então, assim, a gente tem que estar o tempo todo, cara, correndo atrás do prejuízo. Não para. É verdade. Você imagina o quanto para se manter, né? Porque chegar no topo não é fácil. Se manter ali, mais difícil ainda. Então, para se manter, o tempo inteiro essa inquietação dentro da ServiceNow, pesquisa e desenvolvimento, né? De negócio, de tecnologia, para toda hora ter novidade, para toda hora se manter ali. E se manter atrativo em mercado, né? Os caras, eles estão sempre olhando, eles vieram agora com RPA. Cara, é um mercado, né, que está em ascensão, porque você pega clientes que têm sistemas legados ali, né, banco, então o banco tem muito sistema lá, ainda tem COBOL rodando, cara, em banco. E como é que você comunica? O COBOL não vai ter REST API, SOAP, não vai ter nada, ele não vai falar. Então, como é que você comunica? Via RPA. E aí os caras viram que, né, estava crescendo esse mercado de RPA lá com o UiPath, enfim, tem os grandes aí, né? O UiPath, tem o Automation Anywhere e tem um outro também que bomba aí no mercado. Pô, lançaram o RPA, agora é o RPA da ServiceNow. Você chama de dentro do Flow, cara. Então, assim, quem não quer, né? O cara eu já contrato uma ferramenta de RPA, já contrato o ServiceNow. Pô, vou contratar só ServiceNow, já tem a RPA aqui, vai resolver minha vida. Então, eles estão muito antenados nisso. E eu acho que ainda tem muita lenha para queimar, pessoal. Assim, muita gente me pergunta, o pessoal começa aqui, pô, mas será que vai valer a pena eu estudar? A empresa já existe desde 2004/2006, né, que era a Glidesoft, depois virou ServiceNow, e veio para o Brasil, né, 2014, eu acho, tal. Cara, ainda tem muita coisa para acontecer, muita água para passar por debaixo dessa ponte. E a gente está vendo cada vez mais gente vindo para a ServiceNow, e a gente quer que seja assim, né? Que seja tanto no mercado, no geral, quanto nas empresas, né? A gente tem gente fazendo reskilling o tempo todo. O próprio Jorge, né? Jorge veio de reskilling e está aqui, agora no ServiceNow, daqui a pouco vai estar voando na plataforma, cara, não tenho dúvida. Então é isso, vamos nessa corrente aí que a gente vai crescer, vai fortalecer o ecossistema e a gente vai ter a nossa parcela de contribuição aí nessa questão que é tentar suprir o mercado, porque tá carente, né? Eu entrei aqui, o Lucão mandou aí 250 e tantas vagas, oportunidades de ServiceNow
no Brasil. E cadê a galera para preencher essas vagas? Não tem. É, É uma empresa pegando da outra, né? E é recrutar mesmo, né? Trazer gente de fora, porque às vezes a pessoa está ali com um mercado mais restrito, mais difícil, e ao mesmo tempo ele não enxerga, não conhece, né? Então quando a gente traz, mostra essa realidade, pô, vale a pena entrar nesse mundo, vale a pena estudar, porque como você falou, tem muitos anos ainda, com certeza, de evolução. Então não está tarde demais, pelo contrário. Às vezes eu vejo umas publicações no LinkedIn, né? E aí a pessoa falando, pô, eu queria uma oportunidade, aí marca várias empresas, aí eu lanço lá, cara, já ouviu falar de ServiceNow? Evangelizador, né? Já ouviu falar de ServiceNow? E eu, cara, claro, normalmente não, né? Nunca ouvi falar. E aí eu vou e, cara, entra nesse grupo aí, vamos bater papo. Alguns continuam, outros não, né? Porque é difícil, eu entendo que realmente é difícil. É uma pessoa que nunca ouviu falar da plataforma acreditar que pode dar certo, né? E é complicado, mas a verdade está aqui. Quando o cara se esforça para ficar alguns dias, passar algumas reuniões com a gente, ele vai ver que dá certo, porque toda reunião entra gente que começou ali, né? Se esforçou e atingiu o objetivo. Então, mas é complicado, eu entendo, né? O ser humano, ele por si só, ele é resistente à mudança, né? Eu sou, todo mundo é, né? A gente quer viver na nossa zona de conforto o tempo todo. Então, se você, vou perder meu tempo, vou estudar um negócio que, eu quero mudar, para mudar de carreira, não, já estou acostumado aqui, eu já, né, trabalho com SAP. É difícil o cara chegar e falar assim, não, vamos ver um negocinho diferente aqui, porque tem mercado e tal. É muito difícil, cara. E aí o sacrifício aí é a recompensa dos fortes, né? O cara que resolveu estudar, ele vai ter a recompensa dele com certeza. E aí, galera, alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. A galera saiu, teve gente que precisou sair. O Luan tá falando. O Luan, pelo sobrenome aí, você deve ser da família do Geander, né? Palar é um nome diferenciado. Olha lá, irmão. Cara, outra coisa legal, Rafael, que a gente não falou aqui, é que a gente tem pessoas de vários lugares do mundo, né? Então, tem gente da Argentina, tem uma galera da Argentina aí, tem gente do México, tem gente da Alemanha. Nem sempre o pessoal consegue entrar aqui nas reuniões, cada um tem o horário ali, né? Tem seus horários, mas a gente tem o nosso canal do YouTube, que até a gente agradeceu o Alex aí, que é o nosso videomaker, o cara que grava as reuniões e faz ali uma edição para cortar ali, às vezes a gente começa falando, bate-papo e tal, aí ele tá aí na área. E a gente agora, ele conseguiu levar todos os vídeos pro canal novo, já tem lá quase 40 vídeos, cara, é muito doido, né? Quantas sessões a gente já fez aqui? Se a gente botar na linha do tempo, dá quase aquele 1 ano, né? No começo a gente não gravava, e aí a gente começou a gravar 40, se você dividir 4 aí mais ou menos por mês, né? Que são 4 semanas no mês, você dá 10 meses. Então é o tempo que a gente tem aí, a gente já tá com 11 meses e pouquinho. E essa vai ser mais uma que vai para lá, para somar, e tem muito assunto interessante. Eu dei uma olhada assim, tem muito assunto legal. E assuntos que vão desde o técnico, extremamente técnico, quando, né, o cara tá ali, quero criar um item de catálogo, tá ali, tem um cara falando tudo sobre isso, dando as dicas, dando os macetes, né, o caminho das pedras ali que a gente fala. E tem a gente de mercado, tem, né, enfim, então vai navegando por tudo. E com foco em ServiceNow, né? Foco no crescimento da galera. Isso aí, bom. Ô, Badinho, a gente tem aqui, cara, sempre que a gente termina, já estamos caminhando para o final, né? Tem alguns ritos, né? O primeiro deles é o rito do compartilhamento. Então, vou pegar aqui o seu LinkedIn, né, e você vai receber alguns pedidos de amizade aí, de conexão no LinkedIn. Vou soltar aqui, é o momento network, cara. Eu costumo dizer que LinkedIn não é Facebook nem Instagram. Então, a gente não precisa, mas vou adicionar a pessoa, não conheço. É network, pessoal. Façam network, que o networking ele é essencial para a carreira de todo mundo. Vou mandar o meu aqui também, porque eu sei que tem uma galera nova aí e eu não pude participar direito da
da reunião, e fiquem à vontade para mandar o de vocês aí também, quem quiser, o chat está aberto. E vou agora passar para a minha outra tela aqui, que a gente vai fazer aquele registro, né, que é o registro que vai lá para o LinkedIn, a foto. Quem quiser abrir sua câmera, fique à vontade. Ajeitar o cabelo. Ajeitar o cabelo, tem um cara que sempre ri ali, ó. Muito bom. Deixa eu preparar aqui. Ó, já tá reclamando que vai acabar em 10 minutos. Pessoal, vou printar, hein? Aquele sorrisão bonito. Beleza. Deixa eu só gravar aqui a imagem antes de eu perder, que às vezes pode dar, né? O Murphy, ele sempre atua. Beleza, salvei. E é isso, cara. Quero agradecer aí, Badinho, pela vinda. Pô, muito boa apresentação, cara. Valeu demais. Espero que a galera tenha curtido também. Assim, falando que não vai dar para abrir a câmera. Legal. Espero que a galera tenha curtido aí a apresentação. Para mim foi bem interessante, né? Assuntos que a gente... Olha lá o filho do Alex lá. Não, esse é seu filho não, né, Alex? É ele? É ele? Pô, valeu mesmo, cara. Obrigado e volte sempre, tá? As portas abertas aí, sempre quiser trazer um assunto, alguma coisa legal, quiser trazer oportunidade também pra galera, né? O pessoal às vezes lança aqui pra mim, ó, tô com vagas aí, o Elianai teve aí semana passada, já lançou o jabá dele, já deve ter uma galera lá participando do processo com ele, e é isso. Não tem essa questão, né, de empresa aqui, eu costumo dizer que aqui a gente não usa crachá, e é isso, que vocês consigam atingir os objetivos, independente da empresa que vocês estão indo. Beleza? Obrigado aí, foi um prazer. Obrigado aí, pessoal. Estou à disposição. Vou participar, sim. A iniciativa é sem palavras, assim, é excelente. Então de parabéns aí, todo mundo. Vamos Obrigado nessa. aí, pessoal. Valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo e até a próxima quarta-feira.